Irmãos, eu queria compartilhar com vocês um texto que, na sequência dos nossos estudos, nós temos trabalhado sobre o livro de Apocalipse e nós temos estudado inicialmente sobre as cartas do livro de Apocalipse e nós estudamos recentemente a carta de Pérgamo e hoje nós estaremos estudando a carta de Tiatira. E é interessante nós vermos no capítulo 2 do livro de Apocalipse, a partir do verso 18. Nós encontramos, vou guardar aqui a minha máscara, ela é uma máscara importante, ganhei com muito carinho de uma pessoa e preciso zelar por ela. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. E eu quero ler e parar por cada versículo para que a gente possa entender esta carta de uma forma melhor, tá bom? Então nós temos estudado sobre o livro de Apocalipse, eu comecei a falar sobre o primeiro capítulo, de uma forma bem mais ampla, aí o pastor Tiago subiu o nível, falando sobre as duas primeiras cartas a essas igrejas do Apocalipse. Eu estou suando a camisa para poder manter o nível dele, para que todos nós possamos ter um grande crescimento sobre essa palavra e o entendimento dela sobre as nossas vidas. Então, nós encontramos hoje essa carta escrita à igreja em Tiatira. E diz assim, capítulo 2, a partir do verso 18. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Tiatira era uma cidade, ou podemos considerar das 7 cidades, a cidade talvez menos influente, uma cidade que não tinha muitas coisas a oferecer. Mas lá, nessa cidade, nós encontramos um produto que era produzido, e esse produto ele era comercializado, tanto pelo valor da sua tinta de púrpura, como também como tecidos que ali eram estabelecidos e materiais que eram feitos de bronze. Então, o comércio dessa cidade era um comércio realmente de suma importância. E podemos encontrar até lá na frente o apóstolo Paulo falando, lá em Filipos, sobre a Lídia, lembra? A Lídia era uma dessas pessoas que representava muito bem, porque era de Tiatira, e ela tinha também a extensão dessa linha comercial, que era forte ali. Então ali existia, vamos dizer assim, algumas corporações que viviam grande parte da produção da tinta, do material que era ali produzido, da púrpura, e também do material de tecido que tingia-se e que tinha um grande valor. Então, tecido, produção de roupa, a produção de tinta, a venda, a comercialização desses produtos, assim como também os produtos e materiais que eram constituídos a partir do bronze. Na parte espiritual ali em Tiatira, havia sim alguns templos pagãos, mas nós encontramos um templo pagão importante, que era de Apolo, filho de Zeus. Lembra que nós falamos sobre Pérgamo, que ali tinha um grande templo, uma grande montanha dedicada a Zeus? Então, em Tiatira nós temos ali uma expressão de adoração voltada ao filho de Zeus, que era Apolo. Havia também outros templos ali pagãos, de fato, eram variados, poderíamos citar outros mais, mas guarde apenas Apolo, porque Apolo foi o principal templo pagão naquele lugar. Mas assim como Apolo, os outros templos pagãos também, eles tinham uma mesma perspectiva, como nós vimos na quinta-feira da semana, agora passada, e também no domingo retrasado, onde nós falávamos sobre a questão que estava presente, sobre a tendência dos nicolaítas, de poder comer coisas consagradas a outros deuses, e também essa questão da imoralidade. Também havia ali uma ação discipular presente. Mas nesse primeiro versículo, nós encontramos uma diferença,
Porque aqui nesse texto nós encontramos uma referência chamada o Filho de Deus. E é muito importante a gente entender que essa referência, ela é de fato de Jesus Cristo. E nós encontramos nessa referência aqui e lá no capítulo 19 também, mas a validade de que esta palavra, ela não apenas se estabeleceu, se designou para João, que viu todas as coisas, mas esta palavra também se designa para nós hoje que cremos neste Filho de Deus, que se encarnou entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. Então, o versículo de número 18 diz: assim diz o Filho de Deus. Há uma autoridade apresentada aí, há uma referência que nas outras cartas nós não encontramos, para que a igreja ali em Tiatira pudesse ter certeza absoluta de que estas palavras vinham diretamente do Senhor Jesus para a vida daquela igreja. Então, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Nós temos duas referências nesse versículo. A primeira, sobre os deuses pagãos que estavam presentes ali, que resplandeciam como o sol. Havia uma referência de santidade presente nesse aspecto, e os olhos como fogo representavam não apenas a referência de um sol, mas um domínio absoluto, como se pudesse ter dois ao invés de um sol. E nesse contexto nós vemos esse olhar, que é um olhar provedor, é um olhar que faz diferença, que aquece a vida humana, que aquece a igreja, que aquece a sociedade, que faz com que todas as coisas se tornem claras, que todas as circunstâncias possam se tornar contempladas. Então, esses olhos como fogo, a contemplação é de que mesmo nas trevas, mesmo à noite, nós conseguimos ter clareza em tudo que Deus acompanha, em tudo que Deus vê. Não há absolutamente nada que passe sem Deus estar acompanhando. E olha que palavra maravilhosa, porque não só lá atrás, mas nesse tempo que estamos vivendo, Deus também está nos acompanhando, independentemente dos dias tristes, nebulosos, de grande desgaste, em que podemos ver que as coisas estejam assim, como se estivesse vivendo a noite no dia. O Senhor está ali contemplando, acompanhando todas as coisas. O segundo aspecto tem a ver com estes pés. O texto aqui fala no versículo 18, que são semelhantes ao metal que brilha. Aí faz menção ao bronze, que era muito bem produzido ali em Tiatira. O que está ligado a esse texto? Esse Deus que tem estes olhos e tem estes pés. Olha só, os olhos retratam a sua divindade, o seu poder superior, que está acima de tudo. Mas ao mesmo tempo, os pés de bronze mostravam que Deus estava presente também, com o pé ali, ou seja, com a realidade concreta em Tiatira também. Então, Deus não era só o Deus altíssimo, majestoso, Senhor dos céus e da terra, que habitava os céus, mas o Senhor era aquele que também estava nesta cidade, que estava nesta igreja, que acompanhava tudo que estava ali acontecendo. E é esse mesmo Deus que também tem estado conosco, lá em cima, sobre todas as coisas, mas também tem os seus pés aqui conosco. E mais do que os pés, a igreja, nós encontramos o Senhor com os nossos pés. Sabe por quê? Porque eu já falei nesse templo, nessa referência de Apocalipse, que a grande diferença é que nós hoje somos templo de Deus, Deus mora em nós, e são os nossos pés que se tornam também os pés de Deus. E olha que coisa linda, porque isso mostra que este Deus tão grande, Ele se faz conosco, e Ele mostra não só o que sabe, todas as coisas que contempla lá de cima, mas o que sentimos, por onde passamos, as nossas decisões, as nossas escolhas, tudo isso passa pelo olhar de Deus,
e passa por esse processo de acompanhamento de Deus sobre as nossas vidas. Que coisa maravilhosa isso, não é mesmo? No versículo 19 diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu serviço, eu sei o que vocês estão fazendo. E o versículo 19 apresenta 4 coisas implícitas e uma que é consequência e que está de forma explícita, 4 coisas explícitas e uma que está implícita em todo esse texto. Deus conhece as tuas obras, Deus conhece o seu serviço, Deus conhece o que você faz. E olha bem, a primeira coisa que nós encontramos aqui é o amor. Essa igreja em Tiatira era uma igreja amorosa. Que característica boa é essa? É bom sentir-se numa igreja amorosa, uma igreja que olha sem condenação, uma igreja que está sempre pronta para poder acolher as pessoas, para somar as pessoas. É uma igreja que reflete este amor em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Eu amo a igreja da Orla, assim como amei profundamente as igrejas pelas quais passei, até hoje carrego no meu coração, porque uma das características presentes que Deus tem me dado nessas igrejas são igrejas amorosas. E isso faz diferença em relação às características das igrejas, porque se Deus é amor, a principal característica da igreja deve ser também revelar este amor. Você tem sido uma pessoa amorosa? Aí eu não falo só para o seu cônjuge, porque é fácil, né, declarar amor para esposo, mesmo que de vez em quando tem que ser dado uma cobradazinha aí, né? Mas você ama os seus filhos? A gente olha, por exemplo, uma situação como a que aconteceu nessa semana no Rio de Janeiro, e o nosso coração fica assim: como pode uma mãe permitir isso? Como pode uma pessoa fazer uma coisa como essa ao seu filho, 4 anos de idade? Mas lembra que a Bíblia diz que o amor se esfriaria entre as pessoas? Você lembra que tragédias aconteceriam? Mas isso não é coisa nova, isso é coisa antiga. Desde Abel, que matou ali, né, que viveu a morte sobre Caim, porque Caim matou Abel, a gente vai vendo ao longo de todo o tempo coisas acontecendo e mudando a história da humanidade. Crueldade presente nisso. E o que combate a crueldade? O que combate a maldade? O amor. Só o amor. O amor liberta, o amor dá vida, o amor cura, o amor faz milagres. O amor é a maior demonstração conceitual do que seja Deus e do que deva ser a igreja, os filhos do Senhor aqui na terra. Entende por que Deus coloca, através de Jesus, como a primeira característica dessa igreja, uma igreja de serviço, uma igreja pronta a servir o Senhor, o amor? Porque o amor era algo que transparecia, evidenciava em tudo que a igreja era. A segunda característica que nós encontramos nesse versículo de número 19, depois do amor, é a fé. Aqui nós podemos entender como fidelidade, porque fé, ela tem uma dinâmica e a fidelidade é a aplicação dessa dinâmica. A fé é a causa naquilo que cremos e a fidelidade é a consequência, ou seja, a evidência de que a fé continua existindo em nós e a partir desta fé que existe dentro de nós, nós vivemos como vivemos, tanto com Deus quanto também com aquilo que Deus tem proposto sobre a nossa vida. E essa igreja em Tiatira era uma igreja que vivia fidelidade aos planos de Deus, aos propósitos de Deus. Terceira característica que nós encontramos nesse versículo de número 19 é o serviço. Deus sabia o que eles produziam. O serviço aqui não é a questão de produção em escala, produção no sentido de fazer muitas coisas, ativismo. Deus sabia que essa igreja era uma igreja que estava pronto a servir. Estes irmãos tinham o dom de servir. Olha, a gente olha para algumas pessoas na nossa igreja e a gente diz assim: meu Deus, essa pessoa tem um dom de servir.
Porque independentemente da posição que essa pessoa ocupe lá fora, independente da situação econômica que essa pessoa tem, ela varre o chão, ela recebe o pó do chão ali, ela vai ali, limpa um banheiro, ela vai ali, ajuda a carregar as cargas e colocar ali no carro, no caminhão, ela está disposta a ir a qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Se ela tem um compromisso ou alguma coisa assim, ela vai tentar adiar, porque o objetivo dela é servir. Pessoas assim, imagine uma igreja assim de serviço, uma igreja que sabe servir, é uma igreja que à sua volta tenta minimizar os problemas, as dificuldades, aquilo que está presente no contexto do que as pessoas estejam passando. Lembra que eu te perguntei sobre o amor? Eu quero te perguntar, você é uma pessoa que serve? Você é uma pessoa que tem facilidade de servir? Uma coisa é, por exemplo, a sua mãe ou alguém chegar para você e dizer, você, depois que comer tal coisa ou beber tal coisa, você pode lavar o seu prato e lavar o seu copo? Beleza, pode deixar. E aí daqui a pouco a sua mãe, seu pai chega lá e diz, filho, ou tal pessoa, você esqueceu? Não, esqueci, mas pode deixar que daqui a pouco eu vou. E aí a terceira vez vem, a quarta, a quinta, lá para a sexta vez, sabe o que dá vontade de fazer? Ir lá lavar o prato, que é muito melhor do que ficar falando. Tem pessoas que fazem, mas a pessoa precisa falar e falar muito. E sabe o que acontece na igreja atualmente? Na igreja que eu falo, na igreja da Orla só, na igreja do Senhor de uma forma constante, é que o Senhor fala uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 5 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. E nós ouvimos e dizemos, espera aí, Senhor, é daqui a pouco. É num contexto às vezes até de chamada. Deus nos chama para um campo missionário, para uma obra missionária, para falar de Cristo a alguém, e a gente vai construindo dificuldades. Às vezes, na adolescência, quando já temos a nossa convicção e a nossa conversão, Deus nos diz, olha, faz isso, cumpre o seu objetivo, vai lapidar a sua vocação e diz assim, Senhor, deixa eu fazer tal curso primeiro, depois que eu terminar esse curso, aí eu faço teologia, eu me preparo, eu faço educação cristã, música sacra, e eu vou servir o Senhor. Só que quando essa pessoa termina o seu curso, a primeira graduação, ou ela vai fazer uma segunda, uma terceira, ou ela vai fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, ou ela vai começar a trabalhar, e aí vem Deus de novo dizendo, e aí, você lembra de um convite que eu te fiz, uma proposta e tal? E a pessoa diz, Senhor, eu estou no melhor momento da minha vida, mais um pouquinho, Senhor, deixa eu fazer um pouquinho mais aqui, daqui a pouco eu tiver mais experiência, eu vou servir o Senhor. E aí vem o Senhor de novo, depois de algum tempo, e a pessoa diz, olha, eu estou no melhor momento financeiro, estou no melhor momento da minha vida profissional, e o Senhor quer que eu pare isso, ou me designe para um outro lugar, para uma outra função. Senhor, não dá. Quando eu me aposentar, eu vou servir o Senhor de tempo integral, só pode ter certeza. E aí chega um momento que a pessoa se aposenta, e Deus vai lá e diz, olha, você fez uma promessa para mim, lembra? Eu tenho um chamado para você, uma vocação. E ele diz com uma voz trêmula, cansada, Senhor, agora eu estou precisando descansar, trabalhei a vida toda, não deu para fazer nada, mas Senhor, me desculpe, daqui a pouco eu vou estar aí no céu com o Senhor, mas realmente não dá para fazer nada agora com essa idade, com essa condição que eu tenho, mas Senhor, no céu eu vou trabalhar 24 horas, porque no céu não vai ter cansaço, não vai ter dor, não vai ter nenhum problema, e o Senhor sabe como é que está o meu joelho aqui direito, o Senhor sabe como é que está o meu bico de papagaio aqui, o Senhor sabe de tudo que eu tenho vivido, Senhor, hoje não dá para servir o Senhor direito. Nós temos desculpa sempre para não servir, para não se colocar à disposição de Deus. E sabe qual é o problema da igreja? É que ela sendo chamada, vocacionada, direcionada, Deus falando de forma direta para nós, e nós não dando retorno. Você acha que Deus deixa de fazer o propósito dele? Não. Ele usa pessoas lá de fora, ele usa pessoas que ainda não têm a conversão. Eu conheço muitas pessoas que são pessoas usadas, são pessoas instrumentalizadas por Deus para muitas situações que de forma honrada deveria ser nós, a igreja, que deveríamos fazer, mas por não fazermos, Deus não deixa de fazer, Deus não deixa de cumprir a sua promessa, Deus não deixa de agir sobre a humanidade, e Ele usa pessoas mesmo que não tenham temor a Ele. Que vergonha, não é?
Eu me sinto envergonhado quanto a isso, quando eu vejo uma pessoa sem temor a Deus fazendo uma coisa que nós, como igreja, deveríamos fazer. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã. O texto continua dizendo também que, no versículo 19, a perseverança. A perseverança, meus irmãos, nesse tempo então, olha só, é manter firme uma certeza daquilo que vai acontecer em cada passo, em cada pensamento, em cada decisão, em cada relacionamento que você constrói. É você não tirar o foco, é saber que Deus vai estabelecer uma cura para essa pandemia, que Deus vai responder esse momento mundialmente e ter diante do dia, das circunstâncias, diante de toda a calamidade que possa acontecer, de números crescentes que a cada dia nos deparamos, não tirar os olhos de que o nosso Deus já está à frente com todo o seu poder para manifestar sobre nós uma resposta que nós precisamos nesse tempo. É perseverar, mesmo pegando o Covid e ficando hospitalizado, é perseverar. Eu estava falando com a Karen Fonseca, aniversariante dessa semana passada, e ela está com seus pais lá no CTI do CIAS, tanto a Talma quanto o seu pai, pessoas muito queridas, e estão num momento tão adverso. Como é complicado para uma filha ter os dois, como também temos registro de tantas outras pessoas vivendo isso. E eu falei com ela, sabe, existe uma máxima na vida cristã, e essa máxima na vida cristã, ela é registrada na palavra de Deus como um marco para aqueles que conheceram a Cristo e querem crescer no conhecimento de Cristo. A palavra é perseverança. Persevere nos ensinos do Senhor, persevere na fidelidade ao Senhor, persevere no ouvir e cumprir os propósitos de Deus. E essa igreja era uma igreja que perseverava no entendimento do que Deus desejava, e por isso Deus elogia essas características. Então veja, o amor, a fidelidade, o servir e a perseverança. Esses 4 aqui são expressões explícitas que Deus coloca, mas há uma expressão implícita que aqui está: o progresso da obra de Deus. Progresso, é essa palavra aí, sim, é crescimento. Deus estava fazendo uma obra na vida dessas pessoas, e esse processo estava sendo ampliado dia após dia. Você lembra da palavra tão bem ministrada pelo pastor Tiago, que pedia ao Senhor para que a igreja voltasse ao primeiro amor? De forma diferente, esse texto aqui diz, olha, vocês têm ampliado o primeiro amor. Vocês começaram bem rasinhos e vocês estão a cada dia ampliando, multiplicando o amor de vocês, ampliando a fidelidade de vocês, o servir de vocês, a perseverança de vocês. E isso mostra que está havendo um progresso, porque não só vocês, mas os filhos de vocês, a extensão dos novos crentes em Cristo Jesus, eles estão evidenciando a cada dia para melhor. Veja, não é a quantidade, é o crescimento homogêneo, é a unidade em torno da palavra de Deus e do querer de Deus. E isso é maravilhoso demais. Versículo 20 diz exatamente assim. Desculpe-me, ainda no versículo 19. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas você não acabou de dizer que Deus estava falando sobre a qualidade? Sim, mas veja, o progresso, ele traz também números, mas ele não é o mais importante. O progresso é a qualidade de vida que está presente. A partir disso, vêm os números são presentes, mas eles são secundários. Deus está dizendo aqui, o que é mais importante, que são as suas características, vocês estão dando um banho, mas estão também fazendo isso numericamente, vocês estão fazendo, olha, mais. Aí não é só o fato de fazer, aí é o fato de fazer bem e continuar fazendo bem, fazendo mais. Opa! Servir mais, Senhor, do que eu sirvo, amar mais do que eu amo, perseverar mais do que eu estou perseverando, Senhor, ter mais fidelidade do que eu estou tendo. Senhor, esse negócio é meio complicado.
E quem disse que seria fácil? Mas é complicado quando você passa a viver e olhar para si mesmo, contando só consigo mesmo. Mas quando você conta com o Senhor em você, isso é mole, porque não é você que faz, é o Senhor quem faz na sua vida, é o Senhor que faz na sua história, e isso é tremendo, é poderoso demais. Na sequência, o versículo 20 diz: mas tenho contra ti. Olha uma questão, Deus elogia essa igreja, mas Deus dá um puxãozinho de orelha. E como é bom um puxãozinho de orelha de vez em quando, né? Principalmente quando é dado com amor. Eu tinha um tio na minha infância que ele era muito amoroso para comigo, mas ele me dava cada puxão de orelha que eu duvidava do amor dele. Você talvez tenha vivido isso também, né? As pessoas não sabem lidar, não tem jeito para brincar, ele só tinha filhas, né? Não tinha filho, então ele não sabia como lidar, né? Com as meninas era jeitosas, minhas primas sempre sendo bem tratadas por ele e tal, mas eu e os meus primos sofríamos. Quando a gente via que ele estava chegando, a gente sumia, e escondia no esconderijo mais importante, ninguém descobria a gente, debaixo da nossa própria cama. Então daqui a pouco a gente aparecia por lá e ficava com a orelha doendo, vermelha, porque era a forma dele mostrar que nos amava. Que forma estranha, na verdade, mas tem gente que não aprendeu a amar, não aprendeu a carinhar. Então, nesse contexto, nós temos um puxão de orelha de amor da parte de Deus para a igreja de Tiatira e também para nós hoje. E nesse versículo 20 diz: eu tenho contra ti, tenho um puxãozinho de orelha para vocês. Sabe por quê? Porque vocês toleram Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Quando a gente olha lá para Romanos, no capítulo 12, versículo 6, nós encontramos o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma que, em primeiro momento, esse dom de profecia, ele é colocado ali como uma primeira referência, não que seja assim, a mais importante, mas entre os dons mencionados, o apóstolo Paulo começa com o dom de profecia. Quando nós olhamos para essa mulher, Jezabel, talvez ela tenha existido com este nome, ou o autor, João, tenha dado o nome dessa mulher com a referência de Jezabel, lá do Antigo Testamento, que casou com o rei Acabe. Lembra dessa história? Então, dentro desse contexto, alguns estudiosos dizem, não, de fato, o nome dessa mulher foi Jezabel, mas é bem provável que João, conhecedor da história do Antigo Testamento, crie uma linha de proximidade nominal. Essa mulher existiu mesmo, e ele coloca apenas o nome, não cita, não dá referência, de fato, do nome que essa mulher possuía, mas fala do que ela fez. Primeiro, ela se auto-intitula profetiza. O profeta era aquele que era a boca de Deus junto ao povo. Ele falava aquela expressão, Cor Amar Adonai, assim diz o Senhor, de forma direta. Deus me disse isso, da mesma forma que Deus me disse, eu estou passando para vocês. Mas quando o profeta não começava com essa expressão, Cor Amar Adonai, assim diz o Senhor, ele dizia, olha, Deus mandou falar para vocês isso, interpreto que aquilo que Deus diz é assim. Então, essa profetisa, ela, além de ter a linha da proposta profética, os profetas, principalmente no Novo Testamento, até porque não se tinha ainda o Novo Testamento totalmente fechado, a gente vai ver isso lá na frente acontecendo, mas então ela tinha um valor como mestre. Então, naquele tempo, os apóstolos e também os profetas que Deus usava eram direcionados para as igrejas para contribuírem no entendimento da graça de Deus e de todo o conhecimento sistemático que eles deveriam estabelecer junto à igreja. Então, os pastores, né, os chamados bispos aqui, os diáconos, eles eram pessoas cheias de Deus e as suas experiências com Deus levavam o povo a ter ensino. Então, nós podemos olhar para essa mulher chamada Jezabel, que se auto-intitulava profetisa. Ela tinha um poder grande de conhecimento em várias áreas, o que não era tão comum naquele momento ali vivido, e ao local
que ali em Tiatira se tinha. Então nós encontramos essa mulher que construiu uma fluência na fala e uma influência junto às pessoas da igreja. Só que o que essa pessoa apresentava? Ela tentava apresentar direcionamentos que a palavra de Deus não estabelecia. Essa pessoa, ela começou a ter seguidoras. O que essa pessoa falava era verdade, não precisava nem confirmar na Bíblia. Sabe por quê? Porque todos viam nela uma espiritualidade que era uma espiritualidade boa. Então, quando a gente olha, a gente vê que a linha dessa profecia ou dessa pessoa era como um professor, um mestre inspirado por Deus. Você sabe a tríade da revelação de Deus? Deus se revela inspirando ao escritor a escrever o que Deus revela, o que Deus mostra a ele. Então, o autor da palavra de Deus é uma pessoa inspirada, ele escreve inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que cria sobre o leitor a iluminação, ou seja, quando eu leio a Bíblia, o Espírito Santo de Deus se promove em mim ao ponto de eu entender o que estou lendo. Então, revelação, inspiração, iluminação, 3 ações do Espírito Santo de Deus, por isso chamado a tríade da revelação, sobre a própria palavra de Deus. Como então essa mulher era vista? Como uma pessoa que Deus revelava para ela e ela, inspiradamente, repassava para as pessoas. Mas se ela passasse e se ela tivesse um relacionamento real com Deus, o que aconteceria? Ela passaria, ela falaria tudo que de fato Deus tinha para que o povo conhecesse. Mas ela começou a misturar coisas dela ali no meio, pensamentos dela. E aí uma das coisas que ela dizia é o seguinte, sabe, nós temos aí algumas corporações, algumas empresas comerciais e tal, e essas empresas, elas misturavam um pouco da linha comercial, com autopromoção, com a religião. Então, imagine você sendo convidado por uma empresa para um almoço, e chegar lá nesse almoço, você tem lá, pratos maravilhosos e tal, e aí o diretor da empresa, o CEO, da empresa, ou de repente lá um responsável diz, gente, nós vamos fazer um prato agora, cada um vai se servir, e nós vamos colocar esse primeiro prato aqui, em volta desse bezerro de ouro, ou desse busto que aqui está, porque nós vamos adorar esse Deus, porque é esse Deus o responsável da prosperidade da nossa empresa, e nós cremos que esse alimento deve ser dado de forma primária a esse Deus. Como é que você se comportaria num restaurante, ou num cerimonial, ou nessa própria empresa, tendo a validação disso? Você ficaria constrangido? Eu acredito que sim. Então, dentro desse contexto, naquela época havia muito disso. Havia muitas festas, haviam muitos almoços, em que as pessoas apresentavam a alimentação para deuses, para os deuses pagãos. Alguns apresentavam e tinham ritos e depois comiam dessa comida. Então, primeiro momento, você gosta de feijoada? Nós estamos começando a chegar num tempo aí meio frio, né? Então vamos lá, faz uma baita de um caldeirão grande de feijoada, aí a primeira coisa deles é, nós vamos colocar aqui um pouquinho desse tempero, vamos pensar tipo assim, não sei se vocês fariam isso, tá? Isso é a cabeça minha agora, há um contexto nosso brasileiro, vamos colocar um pouquinho de sal grosso aqui, e vamos colocar uns galinhos de arruda nessa feijoada, não é porque isso vai mudar o sabor não, mas é porque nós vamos estar fazendo isso de forma ao nosso Deus. Que Deus é esse? Ah, é o Deus do sal, é o Deus que cuida do mal olhado. Ah, opa, então pode colocar aí. E aí eles preparam, fazem um sacrifício lá ao Deus pagão e depois serve a feijoada. O cheiro está bom e tal. Aí você diz assim, e aí, como ou não como essa feijoada? Sabe o que a Jezabel dizia? Gente, que é isso? Come. Esse negócio de ser sacrificado aos deuses pagãos, não tem nenhum problema não. Vai lá, meu amigo, fica à vontade, vocês precisam socializar.
Não tem nenhum problema de você fazer esse errinho aí com esses deuses pagãos, não. Que é isso? Meu conselho, dizia ela, é que você vá e que coma bem. É que você vá e fica lá tranquilo. Se pedir para você se ajoelhar, se ajoelhe. Se pedir para dizer assim, salve o Deus pagão, tal, fala isso, não tem problema. Mas e a questão da nossa fé? Alguns poderiam dizer, não, meu amigo, não se preocupe com isso. Aí ela teologizava algumas coisas, ela falava com a fluência dela, e as pessoas diziam, tá bom. Sabe, essa mulher, ela levou muitas pessoas com ela. Ela conseguiu driblar muitas pessoas, porque essas pessoas não paravam para raciocinar que Deus não mudava. Deus queria que eles, como a igreja de Pérgamo, não se misturasse, que não tivesse um olhar duplo, mas que pudesse ter o Senhor como uma referência fiel. E sabe, os nossos dias nós nos misturamos com tantas coisas, nós deixamos Deus às vezes de lado e nos colocamos a adorar o Deus do dinheiro, o Deus da fama, o Deus do poder, o Deus da soberba, o Deus da ganância, o Deus da usura. Nós vivemos isso, porque nos submetemos, e tem muita gente que chega nos nossos ouvidos, não tem problema nenhum isso não, segue em frente, vai lá, Deus já te perdoou, com pecados premeditados, a gente sabe que não é de Deus, a palavra de Deus condena, mas a gente diz assim, não, isso tudo aí, não tem problema algum. E a influência dessas pessoas que hoje estão em vários púlpitos, que estão à frente de várias igrejas, que estão à frente de várias denominações, é que vale para essas pessoas. O que vale para todos nós é a palavra de Deus e ponto final. E a gente precisa crer nisso, meu irmão. Minha irmã, em nome de Jesus, tudo que ouvirmos, e nesse tempo que às vezes a gente fica aí buscando várias pessoas, a gente aplaude algumas mensagens e tudo mais, meu irmão, minha irmã, nós temos que aplaudir ao nosso Deus, porque tudo que aquelas pessoas ou nós pregamos aqui não vem de nós, vem de Deus para a sua vida. As repreensões, os elogios são do Senhor e nós precisamos crer nisso. E aí o texto continua falando que essa mulher que se dizia profetisa, ela ensinava e seduzia os seus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, versículo 21, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Veja, é possível que Deus tenha já confrontado essa mulher e a igreja em algum momento, talvez até pelo próprio pastor ali da igreja, pelo próprio líder ali da igreja, mas o que aconteceu? Nada, nenhuma mudança, não houve arrependimento, não houve transformação de vida, e Deus já estava dizendo, olha, já dei uma oportunidade para vocês, já dei uma oportunidade para você, e você não quis mudar. Quantas oportunidades Deus tem ainda que dar a você para você mudar? Você sabe o que você precisa fazer, você tem um conhecimento de Deus, mas você está vivendo tolerantemente, você está fazendo vistas grossas. Veja, eu tenho uma coisa contra ti, você é tolerante, diz a palavra de Deus aqui, e esse tolerar, no texto mais direto da palavra de Deus aqui, nesse contexto, nós encontramos de forma sinônima a projeção de quê? De fazer com que as coisas que vivemos continuem sem a nossa intervenção. Tolerar é ser passivo, é dizer, deixa acontecer, vamos ver no que vai dar. Tolerar é dizer, eu não tenho nada com isso, é lavar as mãos. Tolerar significa, eu vou ver até onde esse negócio vai. Vocês estão sendo tolerantes com muitas coisas erradas que às vezes estão dentro da sua casa, coisas erradas que às vezes estão na relação da sua família, coisas erradas que às vezes estão em irmãos que vocês têm grande amizade, que vocês estão bem próximos, mas não têm coragem de advertir. Vocês estão sendo tolerantes com erros de pessoas que daqui a pouco vão para o inferno. E você que se diz amigo, se diz próximo, não está fazendo nada por essa pessoa. Você está sendo tolerante a tantos erros, a tantas falhas das pessoas, e você não as confronta em nome de Jesus, você não admoesta em nome de Jesus, você não aconselha em nome de Jesus, você não vai lá e ensina em nome de Jesus, você vai lá e não proclama em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã,
Não seja tolerante, porque tolerante não é ficar em cima do muro. Tolerante não é ser morno. Tolerante é ser frio com Deus, ser gelado com Deus, é ser uma pessoa insubmissa a Deus, é de não conhecer plenamente a Deus. E parece que essa igreja tinha um número de pessoas que faziam assim. Havia um número de pessoas que, graças a Deus, produziam, cresciam mais do que outras. E o que é mais positivo nisso? A força dessa igreja nas características positivas. Mas poderia ter sido diferente. Mas há outros irmãos que puxavam a coisa para trás, que viviam de forma intolerante às circunstâncias da própria fé. E aí nós podemos ver que a tolerância de alguns era diferente, porque olhavam e diziam: vamos deixar. Nessa noite eu quero dizer para você que a linha de comer as coisas aos ídolos pagãos e a prostituição, como disse sobre a igreja de Pérgamo, estava na mesma postura. Porque essa mulher também, Jezabel, dizia o seguinte: gente, vou falar uma coisa para vocês, vamos colocar na linguagem atual. Você é casado, gente, não corta essa parte aí não, tá? Pelo amor de Deus. Estou imaginando que ela poderia ensinar naquele tempo, pelo amor de Deus. Ela poderia dizer o seguinte: você é casado, não tem nenhum problema de você dar um beijo numa mulher aí, de abraçar, ficar com ela um dia e tal. Você está fazendo sexo, você não está fazendo amor. Que ensino é esse? Aonde isso está na Bíblia? Lá na Bíblia tem uma pessoa que ficou viúvo, e aí ele estava caminhando, e aí ele encontrou uma prostituta na estrada e tal, e teve uma relação com ela. Está na Bíblia. Está na Bíblia que até nasceu um filho, que deveria ser do filho dele. Está na Bíblia que, com muitas mulheres, centenas e centenas de mulheres, Davi adulterou. Então, olha o ensino de Jezabel. Não tem nenhum problema, se você já tem certeza da sua salvação, esse corpo aqui, vai embora. De vez em quando você pode se aproveitar de algumas coisas, não deixa de ser bobo por isso não. Fecho aspas, não corta essa parte, viu? Até aqui, porque eu não estou ensinando isso a vocês não. Isso é parte do ensino da Jezabel, tá certo? Aonde nós vamos aceitar que podemos trair o nosso cônjuge? Aonde podemos aceitar que podemos aproveitar e viver livremente dessa forma? A imoralidade constante. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós não poderemos tolerar esse contexto de forma nenhuma. Mesmo que alguém, que a gente possa dizer, esse é um grande pastor, fale qualquer coisa nesse sentido, a gente tem que contradizer essa fala na palavra de Deus, dizer: Deus não nos ensina isso. O que a palavra de Deus diz é esta, e eu tenho que confiar e viver sobre esta. Mas o ensino dessa mulher não era boa aos olhos de muita gente? Claro, muita gente estava seguindo ela, muita gente estava obedecendo a ela, mas a palavra de Deus é direta, e aí ela não se arrependeu, ela não quis parar de fazer o que fazia. E aí o versículo 22 diz: farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Não que ela vivesse a libertinagem com outros homens da igreja, não. O contexto aqui é Deus, o Deus que nós cremos, Ele é esposo da igreja. E qualquer Deus que a igreja busque, que não seja Deus, se torna amante, a um adultério espiritual. Consegue entender isso? Então, nesse olhar aqui, o que Deus está falando? Que essa mulher, ela estava se prostituindo com outros deuses, e havia muitas pessoas que estavam na mesma forma, indo com ela, caindo na onda dela, se submetendo à palavra dela. E Deus diz que Ele colocaria uma doença sobre essa pessoa. E o versículo diz que também traria tribulação. Tribulação, meus irmãos, é muito mais do que vivemos hoje. Tribulação é, ao invés de termos um percentual baixo de mortes, e infelizmente já passamos de 350 mil mortes no nosso país,
Já pensou se nós tivéssemos mais de 100 milhões de mortes? Tribulação é isso. A cada 2, um morrer. Tribulação é você não ter paz. Tribulação é você não conseguir ter alegria. Tribulação é você não conseguir sair da ansiedade. Tribulação é você ficar deprimido o tempo todo. Tribulação é você olhar e achar que o mundo vai desabar na sua cabeça. Isso é tribulação. É viver sem Deus. Porque você não tem perseverança. Você não tem amor. Você não tem fé. Você não consegue fazer as obras de Deus. Você não consegue servir a ninguém. Você não consegue de forma nenhuma crescer. E aí o texto diz, versículo 23, matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Matar os filhos aqui não é literal. Nosso Deus não é sanguinário, né? E o Novo Testamento, de uma forma maior, fala sobre isso. A expressão original aqui são sobre os seguidores. Eu tenho um filho na fé. Eu tenho vários filhos na fé. Você talvez tenha filhos na fé. A expressão aqui são seguidores, discípulos. Deus vai matar esses discípulos. Mas a morte aqui não é a morte física, é a morte espiritual. Essas pessoas vão se secar. Porque quando uma pessoa não tem Deus na mente, no coração e na alma, essa pessoa se seca, ela é uma pessoa amarga, ela é uma pessoa triste, ela é uma pessoa que não se arrepende, ela é orgulhosa, é uma pessoa que não está nem aí para a vida, que pode matar 10, 100 mil sem nenhum problema, porque para ela viver, morrer, tanto faz, mas não como o apóstolo Paulo, é porque ela não tem sentido de vida. Então, o texto fala, eu vou matar os filhos dela, não que ela tivesse tido filhos, não que essa mulher fosse prostituta ou que tivesse relacionamentos com os homens da igreja e tivesse filhos por isso. São seguidores, são pessoas discípulas da sua corrente de pensamento, são pessoas que validavam mais o que ela dizia do que Deus. Abrindo um parênteses aqui, já ouvi ao longo desses 30 anos de ministério, pessoas às vezes dizendo na sua inocência, pastor, eu fui procurar uma irmã ou um irmão que é crente e ela sempre tem uma palavra de Deus. Aí eu já fui na casa dessa pessoa, sabe, tem uma fila de pessoas às vezes lá, a gente fica esperando, ela põe a mão sobre a cabeça da gente, ora, revela um monte de coisa da nossa vida e tal, e a gente vai embora e tal. E eu falei assim, poxa, que legal, né? Mas qual é o nome dela? Ah, o nome fulano de tal. Ela é de qual igreja? Não, não tem igreja não, ela não frequenta igreja nenhuma não, mas é uma serva do Senhor e tal, e as profecias, eu falei assim, ela abre a Bíblia, não, ela só cita, olha, Deus mandou falar isso com você e tal, e eu falei, por que você procurou? Não, uma dessas pessoas, né, que eu vi, eu fui lá procurar, porque sabe, pastor, eu já cheguei aos 30 anos, e eu estou precisando casar, né, e Deus não fala para mim, Senhor, fala, manda um varão e tudo, e o Senhor manda um varão como o Márcio, assim com o coração disposto a servir o Senhor, de ajudar as pessoas ali na horta da vida e tal, uma pessoa forte espiritualmente, zelosa, carinhosa. Senhor, molde mais ou menos assim, não precisa ser tão inteligente quanto ele, tão meigo quanto ele, mas olha, Senhor, seria legal. Deus até hoje não mandou ninguém nem pertinho, nem que começasse com a letra M de Márcio. Então, o tempo está passando, estou ficando para a titia, né? Então, eu fui lá para saber se eu ia casar ou não. Ela pôs a mão na minha cabeça e disse, olha, Deus me falou que Ele vai te dar 2 maridos. E você vai ser muito bem-sucedida. E aí ela falou para mim, não falou para ela na hora, né? 2 maridos? Mas aqui no Brasil não aceita poligamia. Será que eu vou casar com um, vou ficar viúva, eu vou casar com outro depois? Será que de repente eu vou casar com um, ele vai me trair, eu vou me separar dele, vou casar com outro? Ela ficou mais perturbada depois do que antes. E eu falei com ela o seguinte, eu não vou colocar a mão na sua cabeça, mas eu vou orar a Deus para que Deus, Ele olhe para a sua vida e Ele te perdoe
porque você não conhece a palavra de Deus e está dando valor a uma pessoa humana no que diz. Mas antes de eu orar, quero te fazer uma pergunta. Você por acaso fez assim, não porque a pessoa cobre e tal, mas você fez alguma doação? Ah, pastor, não tem como a gente ir lá sem levar alguma coisa, né? Aí eu deixei lá, na época acho que foi uns R$ 100, assim, de oferta para a irmã lá e tal. E ela aceitou? Aceitou. Ah, tá. As outras pessoas fazem a mesma coisa? Nem sempre, né, pastor, assim, R$ 100, mas dão uns R$ 10, tem gente que leva umas coisas para ela e tal. Eu falei, ah, tá. Assim como o exemplo dessa pessoa, tem outras que se dizem assim, as mais santas, as fervorosas, elas dizem Cora amar Adonai, mas não usam na mesma fidelidade que os profetas do Antigo Testamento, elas falam por elas mesmas. Sabe, um dia, mas não fala para ninguém isso não, tá? Por favor, isso é só entre eu e você. O pessoal que está aqui presencialmente vai até fechar os ouvidos agora, por favor, só você que está aí na tela. Uma vez chegou uma pessoa, pediu um tempo para conversar comigo e tudo, e aí eu atendi. E essa pessoa disse assim, olha, Deus me mandou aqui, ok? E Deus mandou uma palavra muito forte para você. Eu falei, ok. Deus disse que você vai morrer. Eu disse, ok. E Deus disse que vai ser nessa semana. Eu disse, ok. E ele disse, você não vai fazer nada? Mas o que eu vou fazer? Se Deus falou que eu vou morrer nessa semana, não tem muita coisa para fazer não. 7 dias não faz quase nada. Aí ele começou a achar que eu estivesse duvidando dele. Gente, com toda sinceridade, eu não duvidei. Primeiro que ele chegou falando o nome de Deus. A gente não duvida assim, né, no primeiro momento. Mas assim, na época eu não tinha barba, não pude colocar a barba de molho, mas eu fiquei mais ou menos atento àquela situação. E aí ele ficou bravo comigo, e assim, para encurtar a história, ele meio que estava querendo já sair da sala, e eu, de alguma forma, também não estava muito interessado se ele ficasse ali mais, para falar mais alguma coisa, porque ele já tinha dado o recado, já, né? Aí ele falou assim, mas se eu orar com você agora aqui, se você se ajoelhar, e eu impor as mãos sobre você, Deus não vai te matar essa semana. Aí eu falei assim, vem cá, Deus falou que eu vou morrer ou não vou morrer? Aí ele diz, não, que vai morrer. Então a sua oração não vai servir para nada não, meu irmão? Aí ele disse, não, mas olha só, eu não sou qualquer pessoa, eu sou um ungido de Deus, eu sou uma pessoa que Deus tem usado até para ressuscitar pessoas, e eu vim aqui, poderia não ter vindo, eu poderia deixar você sem saber que você ia morrer essa semana. Eu falei, poxa, eu estou assim, sinceramente, muito grato pela sua sensibilidade de vir aqui dizer que eu vou morrer essa semana, muito obrigado. Eu confesso que eu fui um pouco irônico, tá? Mas fechei o parênteses ali. Aí eu falei assim, então, meu amigo, vamos embora, vamos seguir a vida. Ele disse, não, eu vou orar por você. Eu disse, então vamos ser sinceros. Você até agora disse que vem da parte de Deus e tal, e eu estou acreditando. Eu vou até falar com a minha esposa para ela arrumar as coisas dela, porque eu vou para o céu, não precisa arrumar coisa nenhuma, né? Porque moro na casa da igreja, né, a casa pastoral, eu tenho que mudar da casa pastoral, né? Para ela se ajeitar com a vida, de repente voltar para Salvador, morar com os pais e tal. Então, vou ter que preparar já para essa semana. Antes de eu te fazer uma pergunta, ele disse especificamente o dia que eu ia morrer? Ele disse, não, mas é bem provável que seja na sexta-feira, assim como foi Jesus. E isso era na terça-feira, então, terça para quarta, quarta e quinta, quinta para sexta, eu tinha 3 dias de vida só. Aí eu falei assim, então deixa eu te fazer uma pergunta agora, mais forte. Você está precisando de alguma ajuda? Ele falou, bom, já que você tocou nesse assunto, eu estou querendo fazer uma viagem para o continente africano, e eu sei que a sua igreja é uma igreja missionária, e eu estava pensando assim, de você arranjar aí uns $10.000 para a minha viagem, e que a igreja, durante uns 5 anos, por exemplo, enviasse uns $2.000 por mês, para eu me manter por lá. Eu falei assim, você é casado? Ele disse, Deus me livre, não, sou não. Se eu te fizer uma outra pergunta, você seria capaz de me dizer com toda sinceridade? Ele disse, pode fazer. Desculpa, eu não tenho nenhum problema com relação a isso, mas você prefere homem ou
mulher. Ele disse, mas esse negócio de preferência, você está perguntando por quê? Eu disse, não, só porque ardeu um negocinho aqui, ó. Não foi nem no coração, foi perto, né, do coração, em cima do pulmão e tal. E olha que eu nem tinha pegado Covid naquela época. Me responde isso, que aí a gente segue a conversa. Ele disse, olha, então, infelizmente, vou ter que responder para você. Eu prefiro mais homens. Assim, para se relacionar, você já teve relacionamentos mais profundos, assim, com homens? Tem. Você vai levar um amigo desses, por exemplo, com você para a África, assim, para ser seu parceiro de ministério por lá? Alguém já contou para você? Eu disse, não, só estou perguntando. Aí disse, sim, eu vou levar uma pessoa, assim, bem próxima a mim e tal, para lá. Então, meu amigo, olha só, não foi Deus que me disse isso, nesse sentido agora do que eu vou dizer para você. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você não se arrepender, se converter, você vai para o inferno, porque você é um mentiroso, você é um, né? Pi, né? Eu não falei nada demais para ele, não usei palavrão, você sabe que eu não uso, mas a palavra mais forte que eu disse para ele é que ele era mentiroso. E eu disse para ele, você não precisa se ajoelhar, eu não vou impor as mãos sobre você, mas vou orar ao Senhor, para que o Senhor tire a mão dele sobre você, e você fique vulnerável a tudo que você tem vivido. E aí, antes de eu orar, você acredita que ele conseguiu sair da minha sala, passar pela secretaria e sair na igreja em menos de 1 minuto? Se eu soubesse que ele era tão veloz assim, eu teria até dito assim, olha, não foi Deus que me disse, mas pelo que eu vi você correndo, você pode até entrar num atletismo, quem sabe ganhar até uma medalha olímpica. Mas ele não me deixou nem falar isso. Tem gente que chega, gente, e fala essas coisas. A gente às vezes tem até condições de ouvir, mas tem gente que acredita nessas coisas. Nós nos tornamos tolerantes. Quem é essa pessoa que está falando em nome de Jesus? Meus irmãos, é que vocês não percebem, mas eu tremo todas as vezes que eu vou falar da palavra do Senhor, não porque eu tenho medo das pessoas. Vocês sabem que eu sou uma pessoa tímida, isso faz parte da minha natureza. Eu sou uma pessoa tímida, mas eu não posso ficar sem tremer as pernas, sem ter temor e tremor, quando não é a minha palavra, não é o meu pensamento, não é a minha vontade, é aquilo que vem de Deus. Você não acha que eu gostaria de dar uma outra palavra para você, fazer uma outra interpretação desse texto para você? Mas Deus nessa noite diz, você está dando voz a Jezabéis, e você não está dando voz a Deus. Você está fazendo o que homens e mulheres por aí estão dizendo para você fazer, mas você não está fazendo o que Deus deseja que você faça. Você entende isso? E aí, concluindo essa palavra aqui, hoje até peço desculpas que me delonguei demais nessa fala, mas eu não queria estender para a próxima quinta-feira, porque muita gente reclamou comigo, poxa, Edson, você dividiu em duas partes aquela mensagem, mas a gente tem à frente aqui um momento que eu vou ter que dividir em 3, porque senão não vai dar, a não ser que você consiga ficar aí 3 horas sentado me ouvindo. Mas olha só, olha o que o texto diz no versículo de número 24. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós. Ou seja, é fácil viver a vida cristã? Não. Não colocar outra carga tem a ver com o quê? Se você voltar à Bíblia, lá em Atos, no capítulo 15, você vai ver ali o concílio de Jerusalém. E você vai ver ali muitas coisas que naquele concílio se estabeleceu. Essas outras cargas é dizer para vocês tudo o que vocês não deveriam fazer e que vocês estão fazendo. Depois você dá uma lida lá em Atos 15, você vai entender isso. Então o Senhor diz para eles, por vocês estarem vivendo a vida de vocês, não seguindo a doutrina de Jezabel, vocês não terão uma carga extra, um peso extra, uma dificuldade maior sobre a vida de vocês. Meus irmãos, isso é tudo
o que a gente precisa ouvir, principalmente num momento como esse, em que a gente acha que as coisas podem não piorar, mas pioram. Você já deve ter ouvido várias vezes a lei de Murphy: nada está tão ruim que não possa piorar. Às vezes nós olhamos para alguns momentos e, sinceramente, a gente não faz ideia que é possível piorar. Versículo 25: mas conservai o que tendes até que eu venha. Mantenha a fidelidade de vocês, mantenha o amor de vocês, mantenha o servir de vocês, mantenha a perseverança de vocês, mantenha o progresso de levar à frente o nome de Cristo até que Ele venha. E essa palavra também é para nós hoje, meus irmãos. Nós precisamos viver essas qualidades até que Cristo venha, e se nós formos antes dele, que essas características sejam nossas, em nome de Jesus, para poder mostrar e transformar nesse tempo o que o nosso Deus é e o que o nosso Deus faz. Sabe por quê? Porque no versículo 26 ele diz: ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Duas coisas aqui para a gente finalizar. Primeiro, nós precisamos ver que o vencedor será aquele que continua fazendo o que deve ser feito, as obras do Senhor, o serviço do Senhor. Segunda coisa que eu quero mencionar no versículo 27 é que Deus, da mesma forma que deu autoridade a Cristo, nós teremos também autoridade da parte de Cristo e com Cristo para reger, para poder constituir ações de justiça. E aí o texto fala que nós vamos ter condições de quebrar, como são quebrados os vasos do oleiro. Na época, tanto os mesopotâmicos quanto também os egípcios, eles, quando uma nova autoridade, um novo governante assumia, eles nesse momento quebravam vasos em atos simbólicos, como referência de nações, reinos vizinhos, os inimigos desses povos, porque aquele rei daria a soberania sobre estes povos, que eles seriam completamente destruídos, eles se manteriam inúteis. Sabe o que isso significa, meus irmãos? É que quando nós vivemos com Deus, Deus nos dá poder, Deus nos dá autoridade para quebrar todos os aguilhões, para quebrar todas as potestades, para quebrar todas as armadilhas, para quebrar todas as circunstâncias que o mal vem a fazer nesse tempo de pandemia, colocando mais medo no nosso coração, colocando menos fé no nosso coração, dizendo que não tem jeito quando há jeito, dizendo que não há futuro quando há futuro. Nós precisamos usar o poder que há no nome de Jesus para dizer: em nome de Jesus, a palavra do Senhor se cumprirá. Deus não está apenas aqui, mas está à frente, provendo tudo o que precisamos. Nós precisamos quebrar esses vasos de barro. Nós precisamos mostrar com o poder do Senhor o que é que Ele é e o que é que Ele faz, não só sobre os céus, mas na terra, a partir da sua igreja, da minha e da sua vida. Entende isso? Vamos orar? Senhor, diante desta palavra que nesta noite ouvimos aqui, pedimos o Senhor para que o Senhor dê ao nosso coração a proposta de não tolerar tudo aquilo que venha contra a Tua palavra, não tolerar passivamente erros e falhas das pessoas que não queiram se submeter à Tua voz, não tolerar que pessoas que amamos, como nossa família, como nossos amigos, como nossos irmãos em Cristo, continuem falhando e se justificando nas suas falhas. Nós não queremos, de forma nenhuma, ser cobrado pelo sangue dessas pessoas. Nós queremos agir, admoestar, aconselhar, ministrar, para salvar essas pessoas e para poder abençoar o futuro delas. A igreja de Tiatira era uma igreja tolerante, apesar das suas excelentes qualidades, mas o Senhor tinha isso contra ela. Havia uma pessoa ali que queria ter poder, queria ter influência sobre outros. Ela conseguiu pessoas para segui-la,
Nós não queremos aqui mostrar e criar linhas de domínio de poder. Nós todos aqui somos iguais. Somos diferentes. Eu não prego tão bem quanto o pastor Tiago prega, mas eu sei que o Senhor, da mesma forma que usa a boca dele, o Senhor também pode usar a minha boca para poder alcançar o Senhor. Eu não sou tão inteligente quanto o pastor Tiago, mas eu sei que o Senhor pode usar a minha inteligência. Eu não sou tão capacitado para música, eu não sei tocar piano como o Paulo toca, mas eu sei que o Senhor pode me usar para poder tocar a vida de pessoas deprimidas, pessoas que estão com muita ansiedade. Eu não tenho a capacidade e a fluência de cantar, de solar, músicas tão maravilhosas como o Senhor deu ao Paulo, mas eu, Deus, tenho a importância de, em alguns momentos, com pessoas, individual, casais, contribuir para que a história deles se tornem histórias diferentes, hinos de louvor ao Senhor. Eu não tenho a capacidade generosa que, ó Deus, o Márcio tem de cuidar de pessoas que a sociedade discrimina, mas, ó Deus, eu tenho características que promovem processo de ajuda a estes. Eu não tenho, ó Deus, o olhar e o abraço, independente desta pessoa que está ali, independente da condição dela, como o Márcio tem, mas eu tenho, ó Deus, a sensibilidade e a necessidade de também se fazer empático às circunstâncias vividas. Poderia citar, ó Deus, muitas outras pessoas e dizer que eu não tenho as qualidades que essas pessoas têm, mas eu sei que o Senhor tem olhado para mim, assim como o Senhor tem olhado para cada pessoa neste momento, e o Senhor quer usar o que essas pessoas têm, não o que as outras pessoas estão fazendo, que essas pessoas também têm que fazer. Neste momento, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, para que valorizemos as nossas características, para que possamos olhar para a nossa vida, para poder ver o que vivemos, acertar e nos arrepender, porque o Senhor está nos dando uma chance nessa noite. E o Senhor, nessa chance, diz: arrependa-te. Arrependa-te e caminhe de forma diferente. Para de olhar para as pessoas, para de poder se medir com as outras pessoas, para de fazer o que as pessoas estão fazendo. Se aprume no caminho do Senhor, valide o caminho do Senhor, seja meu filho amado, porque eu amo você, e as mudanças que vão ocorrer porque eu vou estar na sua vida, eu vou estar no seu domínio, você vai aprender comigo, as experiências serão reais, e tudo isso se tornará diferente. Pai, ministra ao nosso coração, para que possamos manter a obra do Senhor, e que possamos ter esse cajado, esse cetro na mão, com a base de ferro, de bronze, para poder quebrar os vasos que hoje, ó Deus, se tornam os nossos inimigos, a vaidade, a cobiça, o orgulho, o dinheiro, e, ó Deus, tantas outras coisas que querem tomar a nossa vida, a nossa história, a nossa família, os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa, que querem tomar a nossa fé, a nossa igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê o teu poder para que possamos usar, enfrentar os nossos inimigos e vencê-los, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar neste momento, Senhor, e pedir por todos os pedidos que estão no nosso chat. Visita todos eles, Pai. Receba a gratidão, o louvor, a honra por aqueles que estão ali registrando isso. E, ó Deus, clamamos ao Senhor juntamente com outros irmãos que estão passando por momentos difíceis, complicados, que o Senhor continue visitando esses irmãos e derramando o teu poder. Obrigado pelo que o Senhor já fez ali na vida do irmão Geraldo Figueira, que o Senhor continue, ó Deus, a manifestar o teu poder e que ele possa estar na sua casa daqui a pouco, aqui, juntamente com a Rosângela, com seus filhos, certificando, Senhor Deus, que o Senhor é o único Deus, Senhor dos céus e da terra, que pode fazer milagres aqui na terra. E o Senhor faz, e o Senhor fará, e nós cremos nisso, e nós assim oramos, pedindo que o amor de Deus, a graça de teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja sobre todos nós aqui, na extensão do teu reino, da Igreja da Orla, e na extensão do teu reino de todas as outras denominações e igrejas sobre a face da terra. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém.